Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo para deixar você bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pedia que você fizesse a inscrição no canal, que deixasse o like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Bom, para não perder tempo, vamos logo fazer esse vídeo com notícias e com análise da partida de ontem entre Flamengo 1, Bahia 0, partida que nos levou de volta ao G4 da competição, pelo menos dormimos no G4. Bom, amigos rubro-negros, vamos inicialmente nesse vídeo fazer uma análise fria e trazer todas as informações de Flamengo 1, Bahia 0, jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com público surpreendente, Flamengo e Bahia jogaram para um público pagante de 43.393 torcedores, para um público presente de 46.472 torcedores, o que proporcionou uma renda de R$ 2.268.412,50. Diga-se de passagem que houve o efeito Sampaoli nessa presença de público do Maracanã ontem à tarde, pois até a demissão do técnico Sampaoli, só tinham sido vendidos 12 mil ingressos de forma antecipada. Após a demissão do treinador, foram vendidos quase 35 mil ingressos a mais, proporcionando aí um público de mais ou menos 46 mil presentes do Maracanã. Sobre a partida em si, o Flamengo fez um primeiro tempo mais equilibrado do que o segundo, principalmente pelo bom jogo de Everton Ribeiro e Pulgar. Pecou muito na última bola, na hora de colocar a bola para dentro do gol. Porém, mostrou-se muito desorganizado, espaçado e sem intensidade para chegar ao gol. Final do primeiro tempo, 0-0, com uma bola na trave, numa cobrança de falta de Pulgar, que está aí se firmando como principal cobrador de falta do Flamengo. Começa o segundo tempo com expulsão do zagueiro Canu do Bahia, o que ajudou sensivelmente ao Flamengo. E aí, logo depois, o Flamengo marca o gol da vitória, com Pedro cobrando pênalti sofrido por Bruno Henrique. Segundo tempo pobre do Flamengo, muita correria, pouca objetividade. Gabigol, Luiz Araújo, Mateuzinho e Vitor Hugo entraram no segundo tempo, mas pouco contribuíram para que o Flamengo tivesse uma performance melhor e um jogo mais fácil de fazer o Flamengo matar o jogo, coisa que o Flamengo não soube fazer. O melhor do jogo, não resta dúvida nenhuma, foram os 3 pontos e a condição de se aproximar ainda mais do G4 da competição, sem falar nos líderes do campeonato. Vejam os números definitivos da partida entre Flamengo 1, Bahia 0. Posse de bola, o Flamengo teve 67%, contra 33% do Bahia. Finalizações foram 15 do Flamengo, 6 do Bahia. Finalizações no gol, 5 do Flamengo, 4 do Bahia. Grandes chances, 2 do Flamengo, 1 do Bahia. E passes certos, o Flamengo deu 462 passes certos, o que equivale a 87% de acerto no passe. O Bahia teve 198 passes certos, o que equivale a 73%. Com o resultado de ontem e com os resultados também da rodada, Flamengo 1, Bahia 0, Fortaleza 1, Grêmio 1, São Paulo 2, Corinthians 1, Cuiabá 3, Fluminense 0, Inter 0, Atlético Mineiro 2, o Flamengo dormiu na 4ª posição da tabela de classificação, portanto, estando no G4 nesse momento. Amanhã tem 2 jogos importantes para o Flamengo. Bragantino e Palmeiras e Atlético Paranaense e Curitiba. Os 2 jogos, se por acaso vencer o Bragantino e vencer o Atlético Paranaense, o Flamengo cai para a 6ª colocação, né? Então vamos torcer amanhã pelo empate nos 2 jogos, tanto de Bragantino contra Palmeiras, até porque tira ponto do Palmeiras e tira ponto do Bragantino, e um empate ou uma derrota do Atlético Paranaense para o Curitiba, que aí impede o time paranaense de alcançar o Flamengo, e nós continuamos no G4. Então, nossa torcida amanhã, desde pequenininho,
é para um empate entre Bragantino e Palmeiras e para um empate ou derrota do Atlético Paranaense diante do Curitiba. O Flamengo, depois da vitória de ontem contra o Bahia, folga hoje, no domingo, e se reapresenta amanhã, segunda-feira, pela manhã, no CT Ninho do Urubu, onde inicia a preparação para a próxima partida contra o Corinthians, sábado, 21 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador do Sub-20, Mário Jorge, que dirigiu o time diante do Bahia, segue no comando iniciando a semana de treinamentos. Assim também deve ser confirmado como técnico do Flamengo na partida diante do Corinthians no próximo sábado. Vamos fazer agora, pessoal, um boletim médico do Flamengo, né? Arrascaeta, que eu vi muita gente falando hoje nos canais de YouTube, nas redes sociais, de que o Arrascaeta voltou a sentir a lesão. Não é nada disso. Diferentemente do que tem falado por aí, o uruguaio, o craque da camisa 14 do Flamengo, não está lesionado. Apenas foi poupado para que pudesse finalizar a recuperação da lesão que tinha do bíceps femoral, que teve que voltar de forma antecipada para poder estar presente na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Acredito até que no próximo sábado, diante do Corinthians, a Arrascaeta vai sim estar em campo pelo Flamengo. Guilherme Varela, o lateral uruguaio, está na fase final da transição e deve, ao longo da semana, se juntar ao restante do grupo, ficando à disposição do treinador para ser utilizado nas partidas do Flamengo. O Pedro, após cobrar a penalidade máxima que deu a vitória do Flamengo ao Bahia, junto ao Bahia, sentiu um incômodo na coxa e passa sim a ser dúvida diante do Corinthians no próximo sábado. Bruno Henrique levou uma pisada, uma pancada no pé diante do Bahia, porém ele não preocupa para a partida diante do Corinthians. E o Alan aí não tem jeito. O Alan está fora da temporada, só volta em 2024. Com informação trazida pelo jornal O Globo, o lateral esquerdo do Flamengo, Felipe Luiz, com 38 anos completos, já começa a avaliar o anúncio de sua aposentadoria ao final da temporada 2023, quando encerra o contrato com o Flamengo. A decisão está se materializando em virtude da falta de sinais por parte do Flamengo de uma possível renovação. Eu acho que o que vai acontecer é isso aí. A gente só precisa saber se o Flamengo vai fazer um projeto de carreira para o Felipe Luiz continuar no departamento de futebol do Flamengo. A torcida do Flamengo, presente no Maracanã ontem diante do Bahia, protestou contra o time e também contra a diretoria na volta do Maracanã após o vice-campeonato da Copa do Brasil para o São Paulo. Antes do jogo, aos gritos de vergonha, vergonha, time sem vergonha, assim como também com xingamentos ao vice-presidente de futebol e também ao presidente do clube, Rodolfo Landim, a torcida protestou veementemente contra o time, contra os jogadores e contra a diretoria, mas durante a partida apoiou do primeiro ao último minuto. Isso a gente acha muito válido, né? O técnico Mário Jorge, interino nesse momento, à frente do profissional do Flamengo, tem 100% de aproveitamento em jogos do Brasileirão 2023, já que na sua estreia e também na estreia do Flamengo no campeonato, jogando contra o Curitiba no Maracanã, ele tinha vencido por 3-0 e ontem mais uma vez venceu mais um jogo o Bahia por 1-0. Sobre o treinador Tite, provável técnico do Flamengo, nenhuma novidade, nada avançou em relação à assinatura do contrato, data de apresentação ou qualquer outra coisa relacionada. Só nos resta esperar e aguardar. Aqui ninguém vai ficar inventando história nenhuma. A gente espera que as negociações se concretizem e o Flamengo possa anunciar Tite como seu novo treinador. Destacar também a boa partida de Everton Ribeiro diante do Bahia. Depois de muito tempo com atuações bem abaixo daquilo que ele pode entregar com a camisa do Flamengo, foi muito bem no jogo de ontem contra o Bahia. O locutor Galvão Bueno, rubro-negro, sugere, em caso do insucesso na contratação do treinador Tite pelo Flamengo, que o Flamengo vá de Diego Ribas de diretor técnico e de Felipe Luiz como treinador. O que, meu amigo inscrito do Marquinhos Flá Assunção, o que você acha, se seria uma boa Diego como diretor técnico e Felipe Luiz como
como treinador? Comente aí no vídeo, dê a sua opinião. O Flamengo nas categorias de base se movimentou ontem em duas frentes. No Sub-15, jogando pela Taça Guanabara, enfrentou o Audax e venceu por 3-0, com gols marcados por Luiz Felipe II e Ryan Pablo. No Sub-17, também pela Taça Guanabara e também contra o Audax, venceu por 2-0 com gols de Felipe, Tereza e Bill. Bom, meus amigos, aqui eu queria fazer, vamos lá, Pedro, que marcou de pênalti o gol da vitória do Flamengo contra o Bahia, marcou seu 98º gol com o manto sagrado rubro-negro. Faltam 2 gols para o Pedro chegar à marca centenária de gols com a camisa do Flamengo. Ele igualou-se com o gol marcado ontem com outro grande centroavante artilheiro do Flamengo, o centroavante gaúcho, com 98 gols, e ficou a 1 gol de alcançar outra referência de centroavante no Flamengo, o João Danado, o artilheiro das grandes decisões, Nunes, que tem 99 gols. Everton Ribeiro, que depois de muito tempo voltou a jogar bem, igualou-se ao Ilharão no ranking de jogadores do Flamengo com mais jogos disputados pelo Brasileirão, na história. Os dois têm 201 jogos com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Um salve aí pro Everton Ribeiro. E agora eu queria pedir desculpas aqui, porque no vídeo de ontem eu fiz até uma crítica em relação à possibilidade do Landim entrar de férias, e o Landim ontem se manifestou dizendo que não está de férias, inclusive que estava no Maracanã ontem contra o Bahia. Então, quero pedir minhas desculpas, porque trouxe uma notícia que não era verídica de que o Landim teria entrado de férias. Mas a gente erra, a gente pede desculpa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!